Deixa eu lembrar para vocês que no domingo passado a gente deixou o apóstolo Paulo em Jerusalém, né? Então, o apóstolo Paulo estava para Jerusalém. A gente vai, na semana que vem, falar sobre isso, sobre a estada do apóstolo Paulo em Jerusalém. Eu queria voltar um tempo atrás, ainda no meio da terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, e eu vou fazer uma mensagem do Tim Keller. Então a mensagem não é minha, isso é uma boa notícia para vocês, a mensagem não é minha, a mensagem é do Tim Keller. Se eu conseguir entregar bem a mensagem do Tim Keller, bom, a mensagem é ótima e a culpa vai ser toda minha, não vai ser, se eu não conseguir entregar a mensagem, a culpa é minha, tá? Bom, e por que eu vou fazer uma mensagem do Tim Keller? Porque no sábado que vem que a gente vai falar sobre o significado do casamento e eu vou falar sobre como o casamento pode ser um ídolo na vida da gente. Vocês sabem que a mensagem de hoje, para quem olhou no Facebook, é expondo a idolatria. Nós que somos crentes reformados costumamos dizer que os católicos são idólatras. E a gente começa a apontar a idolatria dos outros. Essa mensagem não é sobre a idolatria dos outros, essa mensagem é sobre a nossa idolatria, sobre aquilo que nós idolatramos. Então não é sobre os outros, mas é sobre a gente, tá? Vou fazer uma mensagem pra gente e sobre a gente. E eu vou falar sobre como o casamento pode ser uma idolatria, pode ser um motivo da gente estar idolatrando um falso ídolo na vida da gente, tá bom? Então vamos para a leitura bíblica, Atos 19, de 23 a 41. Gostaria de projetar o texto bíblico. Vamos então voltar a Atos 19, quando o apóstolo Paulo ainda estava em Éfeso, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, como eu sempre faço. Tudo bem? Tá bom? Então tá lá, ó. O texto vai estar lá. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Estão vendo e ouvindo... Falha técnica, peraí. Estão vendo como este indivíduo está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outras, a maior parte do povo nem sabia porque estava lá. Assim, alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de 2 horas. Nossa, 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. E você pensava que os corintianos aqui eram fanáticos. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Queria pedir a vocês só um tempinho para... Meu olho dominante é o canhoto, porque eu sou canhoto, né? Então é isso. Vamos orar? Vamos?
Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, esteja agora conosco, guarda-nos, guarda os nossos corações, as nossas mentes, prepara-nos para a mensagem que vai ser pregada, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que agora o Senhor me unja, me use, que eu me esconda atrás da cruz, que eu não estrague a Tua mensagem, mas que eu possa entregar a Sua mensagem, somente a Tua mensagem, que eu preparei durante a semana para que fosse entregue nesse momento. Que o Senhor me dê capacidade intelectual de fazer isso. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria começar perguntando a vocês o que vocês diriam para mim que é idolatria. Se a gente fosse olhar o primeiro mandamento que está na Bíblia, dos 10 mandamentos, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. O que a Bíblia diz? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. É o que está em Êxodo 20, de 1 a 5. O que é um ídolo? Ídolo é alguma coisa que você adora. Ídolo é alguém que você persegue, acha lindo, acha maravilhoso, você quer a atenção dele para você. Esse é um bando de fãs dos Beatles, pessoas que adoram os Beatles e estão correndo atrás dos Beatles. Ídolo é isso, né? Ídolo é alguém que você adora e que você quer chamar a atenção dele, ou quando você crescer, você quer ser igual a ele. Você quer ser o Ronaldinho igual... Não, talvez não. Você quer ser o Neymar, talvez não. Bom, você pode querer ser o Albert Einstein, você pode querer ser, não sei, a Madame Curie, enfim, você pode querer ser um monte de coisa. Ídolo é algo que de quem você quer ser como ele. Você quer tirar a sua identidade dele. Vou dar um exemplo para vocês que ilustra muito bem essa história do que é um ídolo. Eu já contei aqui, mas eu preciso contar de novo para quem nunca ouviu, para entender que história é essa de ídolo. A melhor história sobre ídolo que eu conheço é a história do gato de botas. Vocês já ouviram, alguns de vocês ouviram, alguns de vocês não ouviram, vou ter que repetir. Vocês lembram a história do gato de botas? É um pai que morre e ele tem 3 filhos. E ele era um cara que fazia moinho, ele fazia farinha, e ele tinha um moinho. Então, quando ele morre, ele deixa o moinho para o filho mais velho. Para o filho do meio, ele deixa uma carroça. E para o filho mais novo, ele deixa o gato, porque não tinha o que dar. O filho mais velho se alia com o filho mais do meio. Então, ele diz assim: eu faço a farinha com a moenda, você tem a carroça, você leva essa farinha até a cidade e vende e a gente divide os lucros. E o filho mais novo, o que aconteceu com ele? Nada. O filho mais novo ficou com aquele gato que não serve para nada. Ele disse: que má sorte a minha, a única coisa que eu posso fazer é pegar esse gato, eu vou fazer um churrasquinho, como esse churrasquinho de gato, faço um paneiro e acabou, a vida é isso. E aí o gato vira-se para ele, porque nessa história o gato fala, vira pro seu dono e diz assim: não contava com a minha astúcia? E vira para ele e diz assim: isso me dá um par de botas. Por quê? Me dá um par de botas que eu vou resolver a sua vida. E aí ele dá um par de botas para ele. E com esse par de botas, o que o gato vai fazer? Vai conversar com o rei. Vê coisa interessante. Ele recebe um par de botas, ele vai conversar com o rei, e aí ele é tão esperto que ele realmente consegue fazer o garoto virar genro do rei às custas das espertezas dele. Onde é que está o ídolo nessa história? O ídolo está na bota. A bota é alguma coisa que você usa. Quando você usa, você passa a ter uma identidade. Vê o que é o gato. O gato sem a bota é um gato. Um gato com a bota consegue falar com o rei. Por que existe celular de 5 mil reais? É um ídolo. Porque ela te dá identidade. Por que existe uma calça de R$1.000? Ela te dá identidade. As coisas na vida da gente dão pra gente identidade, podem se tornar um ídolo na vida da gente. A gente tira a identidade de um ídolo, e no fundo o que a gente quer é que o ídolo... Vou dar um exemplo que é interessante sobre esse negócio de idolatria que a gente não consegue perceber, tá? Tudo bem? Vou chocar um pouquinho vocês, mas espero que não choque muito. Sabe aquele garoto ou aquela garota que tá na igreja e sai pegando todo mundo porque ele é lindo, sabe aquele negócio? Não, né? Espero que vocês não saibam, mas assim, acontece isso. O que é isso? E onde é que está a idolatria nessa história? Quem ele adora? Ele adora a si mesmo, tá certo?
que ele realmente gosta? Ele gosta de saber que as meninas gostam dele. Então, no fundo, é um relacionamento narcisista. No fundo, ele está dizendo, ai, como eu me amo, como eu me adoro. Afinal de contas, eu sou irresistível e as meninas me adoram. O que é isso? Isso é idolatria. É como a gente pode entender um relacionamento de maneira idólatra. Eu vou falar uma outra coisa bastante interessante, que também é um anúncio para o domingo que vem. Aí vem um rapaz ou uma menina, vira para você e diz assim, sabe aquela menina? Aquela menina está pegando todo mundo. Você não pode, você tem que botar ela em disciplina, porque isso está errado. Você não pode deixar uma coisa dessa acontecer. Aí diz, não, mas sabe o que é? Ela se converteu há pouco tempo, ela ainda é carnal, ela ainda tem que amadurecer, o evangelho ainda não chegou em todas as áreas da vida dela. É por isso que ela está fazendo isso, mas a gente tem que ir com calma com ela. Peraí, vira essa menina que falou com ela, se pode, se é assim, então também eu vou sair pegando todo mundo, já que é assim. Quem vocês acham que está certo? Pastor ou a menina que fala isso? Se você quer saber a resposta, ou melhor, quer saber o que a Bíblia diz sobre essa resposta, eu queria chamar você para estar domingo que vem, porque a gente vai falar sobre o fariseu acidental. Exatamente. Domingo que vem nós vamos falar sobre o fariseu acidental. Quando é que você acaba se tornando um fariseu dentro da igreja? E o que a Bíblia pode dizer para a gente sobre isso? Mas o que eu quero dizer para você é isso aí, é que ídolo é algo ou alguma coisa do qual você tira a sua identidade. Pode ser a sua carreira, pode ser dinheiro. Uma coisa interessante sobre dinheiro é que dinheiro compra vários ídolos, né? Porque ele compra várias coisas para você e tal. Bom, a melhor história sobre ídolo que está na Bíblia é a história de Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira é uma história que tem tudo a ver sobre ídolo. Estou preparando vocês para a gente entrar na história do casamento. Tudo bem? Vocês estão comigo? Vocês podem ir comigo um pouquinho mais longe, tá? A história da Ananias e Safira é super bacana. Como é que funciona? Você lembra? Não, né? Tá lá em Atos 2, quem tá com a gente... Não, ela não sabe, óbvio. Tá lá em Atos 2, é a história de um casal, de um sujeito chamado Barnabé. Barnabé é filho do encorajamento, ele era chamado de José das Consolações ou José do Encorajamento. Ele pega um campo, ele vende esse campo e coloca todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque estava gente passando necessidade, então ele diz assim, tá aqui, ó, tudo que eu tenho agora é para nós. É comum, é coletivo. E as pessoas dizem, pô, esse cara é um cara abnegado, esse cara é um cara que pensa no coletivo, esse cara é um cara que a gente admira. Ananias e Safira dizem, peraí, como é que é a história, velho? Rebobina a fita. Nós temos um sítio que vale muito mais do que o sítio do Barnabé. A gente vende, a gente fica com uma boa parte do dinheiro, a gente pode até recomeçar de novo, mas a gente pega uma parte do dinheiro, que é até mais do que o dinheiro que o Barnabé colocou aos pés dos apóstolos, e a gente coloca lá, diz, está aqui, ó, nós também fizemos a mesma coisa. O que eles vão fazer? Eles vão comprar também a identidade de que eles são pessoas piedosas. Onde é que está o ídolo nessa história? Está ali. Porque isso é uma coisa interessante sobre ídolo. O ídolo sempre tem um preço. Ídolo sempre dialoga com você na base da compra e venda. O ídolo é sempre alguém que você dá uma oferta, faz um sacrifício, aplica alguma coisa para ele, e ele vai ter que te dar alguma coisa em troca, ele tem que te honrar, ele vai ter que ser fiel, sabe-se lá o que isso significa. Ídolo sempre tem que te devolver aquilo que você pagou para conseguir. Se o seu ídolo é a sua carreira, você vai ter que abrir mão dos seus filhos. Se o ídolo pode ser o seu casamento, você pode ter que abrir mão, por exemplo, do convívio com seus pais. Porque pode ser que seus pais não gostem do seu marido e da sua esposa, ou da sua esposa. Se seu ídolo é o dinheiro, você não vai conseguir ter prazer nas coisas simples que a vida pode te dar. E o que é interessante é que Barnabé ele não vendeu o seu sítio porque ele queria o reconhecimento dos apóstolos, porque a identidade dele estava em Deus. Então ele abriu mão do seu sítio por quê? Porque ele tinha nele mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que Barnabé, ele era como Jesus.
mas Ananias e Safira não. Essa história não tem nada a ver com dízimo e oferta. Eu já vi gente, tá vendo? Eles negaram o dízimo da oferta. Não tem nada a ver com isso. O problema de Ananias e Safira é que eles queriam comprar uma identidade, era um caso de idolatria. Mas a mensagem de hoje é sobre isso. Agora a gente pode partir para a mensagem sobre isso. Mas eu vou ver como é que a idolatria pode estar associada ao casamento na vida da gente. E é isso que a gente vai ver hoje na mensagem que nós vamos falar sobre a exposição à idolatria. Tudo bem? Tá? Estão comigo? Então vamos lá, vamos ver alguns pontos muito interessantes que a gente pode tirar do texto de hoje que nós estamos estudando. Veja o que a gente percebe. A gente percebe, primeiro ponto que a gente percebe sobre a mensagem do apóstolo Paulo é que ele tinha o hábito, ele tinha o dever de expor os ídolos. O que está escrito na Bíblia, no texto que a gente acabou de ler? Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Atos 19, 26. Paulo expunha os deuses do seu tempo. Uma coisa que eu gostaria que você entendesse é que todo segmento e toda sociedade ela é idólatra. Os deuses do esporte, ou os ídolos do esporte, não são os mesmos que os ídolos da cultura. Os ídolos da música não são os mesmos que os ídolos da televisão. Os ídolos do mundo empresarial não são os mesmos ídolos da ciência, o que também é muito interessante. O ídolo empresarial é aquele que faz muito lucro. Nas artes, o ídolo é aquele que não se vende e não se corrompe e acaba sendo autêntico, não é isso? É a diferença impressionante que existe. Bom, ídolos também podem ser não só pessoas, podem ser coisas, pode ser carreira. Por exemplo, isso é uma coisa que é importante a gente entender, olha só. Para uma pessoa, por exemplo, de um nível superior que está fazendo economia ou administração, um ídolo pode ser fazer uma grande carreira numa grande multinacional. Agora, para uma pessoa que tem menos condição social, menos instrução, um ídolo pode ser casar por interesse. A ideia é essencialmente a mesma, é alguma coisa que você vai ter que batalhar para conseguir, mas você tem que tirar dessa coisa a sua identidade. Para um cientista pode ser, por exemplo, conseguir a bolsa de produtividade do CNPq. E é porque o ídolo faz isso. Ele faz com que você se corrompa. Por exemplo, no caso de um pesquisador, você acaba colocando seu nome em vários artigos que você nem pegou, ou que são do seu aluno, mas porque você quer ter produtividade no CNPq. No caso de carreira, você começa a esfaquear e puxar o tapete de um monte de gente porque você quer ascender profissionalmente. No caso de, por exemplo, casar por interesse, você pode até ser vítima de alguém que abusa de você, mas porque no fundo o que você realmente quer é alguém que te dê vida mansa. Vocês estão entendendo? Então, o ídolo é isso. E a gente pode entender no contexto da deusa Ártemis que está acontecendo nesse texto bíblico. O que é a deusa Ártemis que estão adorando lá em Éfeso? É um meteoro que caiu. E quando ele chegou no chão, ele tinha a forma de uma mulher com vários seios. A forma da deusa Ártemis em Éfeso era essa aí. Então, o que é interessante sobre essa deusa é que é o seguinte, a deusa Ártemis, né, do grego, é a deusa geralmente da beleza e da caça. Em Éfeso, ela toma essa forma de uma deusa com vários seios, que é a deusa da prosperidade, entendeu? Porque isso é uma coisa bastante interessante, porque naquele tempo e desde tempos, assim, até pouco tempo atrás, uma mulher boa era uma mulher parideira, que dava muito filho, ou que dava muito leite, é isso aí. Uma mulher era boa na sociedade quando ela tinha muito filho. Mas uma coisa muito interessante sobre isso é que como é que o ídolo acaba se tornando aquilo que você quer? Porque na cabeça das pessoas de Éfeso, o ídolo passou a ser o deus também da fertilidade. Então passou a ser o deus da prosperidade. Por quê? Porque você coloca uma semente e você ganha 10, 20 ou 60 que você colhe.
Se você adora esse Deus da prosperidade, o gafanhoto não vai passar na sua vida. Se você adora esse Deus da prosperidade, Deus vai te honrar, porque Deus é fiel. Ou seja, o culto a deusa Ártemis de Éfeso era praticamente a igreja universal do seu tempo, tá certo? A diferença é que, basicamente, a deusa Ártemis daquele tempo, você dava um dinheiro e você... Eu não tô brincando, tá? É verdade. Você dava um dinheiro para a sacerdotisa e ela transava com você. Até onde eu sei, os pastores das igrejas neopentecostais não fazem nada disso com você, né? Graças a Deus, né? Eu acho, não sei. Bom, mas esse culto tem tudo para dar certo, que junta carnaval com prosperidade, quer dizer, bombava o negócio, não é óbvio, né? Bom, e agora que a gente entende o que é um Deus... ou que é um ídolo, um Deus com letra minúscula, a gente pode entender por que os homens não assumem compromisso. Pode parecer que não, mas tem tudo a ver com idolatria. Por que os homens de hoje em dia têm tanta dificuldade de assumir compromisso? Pois é, vai anotando, tô brincando. Porque tem tudo a ver com idolatria. E eu vou explicar para você a resposta que o Tim Keller dá sobre por que os homens têm tido... isso é tudo do Tim Keller, tá? Eu vou daqui para diante, é só o Tim Keller. Não me batam, não briguem comigo, eu estou repetindo o que ele diz. Porque eles estão esperando a mulher ideal. O que o homem está esperando? Ele está esperando a mulher ideal. Quem é a mulher ideal na cabeça do homem do moderno de dias de hoje? Principalmente a mulher. Quem é a mulher ideal nos dias de hoje? Para o homem, quem é a mulher ideal? A mulher ideal é aquela que não queira modificar você. Se eu disser para as pessoas da minha geração, quem é a mulher ideal nos dias de hoje, da minha geração, a mulher ideal é a mulher que gosta de jogar PS3. Ela torce para o meu time de futebol. Ela se dá bem com os meus amigos e ainda por cima ela é linda que nem a Scarlett Johansson. Se ela junta todos esses predicados, a mulher é perfeita. Em outras palavras, qual é o motivo da gente se casar? O casamento existe para me dar prazer. O casamento existe para o meu benefício. É o que o Tim Keller chama do eu casamento. O eu casamento é o contrário do que a Bíblia chama de um casamento... É o contrário do que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala sobre casamento? Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. E aí o Tim Keller vai explicar para mim o que é um casamento de acordo com a Bíblia. Em primeiro lugar, casamento é um compromisso. E é um compromisso que tem três áreas. Ela deve ajudar o indivíduo a não ceder aos seus impulsos egoístas em favor do casal. Eu abro mão das minhas vontades individuais pela vontade do casal ou da família, porque é assim que eu cresço como pessoa. Uma outra coisa muito importante sobre casamento é que homens e mulheres são muito diferentes. Não sei se vocês já perceberam, mas homens e mulheres são muito diferentes. Em várias áreas eles batem de frente. Mas em várias áreas eles também se complementam, eles se encaixam. A ideia de casamento é pegar esses dois yin e yang, esses dois completamente diferentes, juntar e fazer deles um só. E outra coisa muito importante sobre casamento é que casamento é um ambiente seguro, é criar um ambiente seguro para que você possa criar os seus filhos. Eu não estou dizendo que todo casamento tem que ter filho, mas uma das coisas de um casamento é criar um ambiente seguro para que seus filhos possam criar e ser saudáveis. Eu sou testemunha de que um casamento sólido pode ajudar, ou um casamento que não é sólido pode criar sequelas horrorosas para um adolescente. Vocês percebem isso na minha vida, não percebem? Pois é, tudo culpa dos meus pais. Tá gravando isso, meu Deus. Bom... Como é que as pessoas entendem casamento? O que vocês, ou espero que não vocês, mas o que todo mundo, você sair por aí pesquisando, o que as pessoas entendem sobre casamento? Casamento, antes de tudo, não é um compromisso, casamento é um acordo.
É um consentimento entre ambas as partes para morarem juntas, fazerem sexo, não necessariamente precisa estar casado para fazer sexo, mas morarem juntas, fazerem sexo e se beneficiarem mutuamente. No caso da Bíblia, subordinar o eu ao nós, ou a relação. No caso do eu casamento, ajudar cada parte a atingir metas, prosperar, realizar-se. Não é me sacrificar, mas achar alguém totalmente compatível comigo, que me aceite como eu sou, que me faça bem, que me complete, que me satisfaça. E se não for assim, bom, se eu não conseguir achar alguém assim, ou se a pessoa com quem eu casei não fizer exatamente isso, aí eu tenho direito a viver um grande amor, eu vou ter que partir para outra. Viramos a página e cada um vai para o seu lado. Não é assim? É assim que as pessoas estão vendo o casamento. E dá para perceber que é por isso que as pessoas têm medo de casar hoje em dia. Vocês sabiam que 50% dos divórcios, taxas do Tim Keller americanas, mas eu acho que as brasileiras devem ser a mesma coisa, pelo menos nesse segmento nosso de pessoas com nível universitário, que estão aqui hoje, tá? A maioria de vocês. 50% dos casamentos estão em divórcio. E desses 50% que permanecem casados, há uma mentalidade no mundo de hoje que desses 50%, grande parte deles também está vivendo uma vida miserável, embora estejam casados. Tem essa mentalidade entre as pessoas. É por isso que atualmente acontecem essas coisas interessantes. 1/4 das mulheres, dados americanos, 1/4 das mulheres entre 20 e 40 anos de idade, elas estão amasiadas, vivem junto, sem casar, com os seus parceiros. E mais do que isso, pelo menos não, metade das mulheres entre 20 e 40 anos irão, em algum momento da sua vida, juntar com uma pessoa sem estar casado. É muito comum no mundo em que nós estamos, em que as pessoas, primeiro elas vão viver juntos, vão descobrir se elas vão fazer uma experiência para descobrir algumas coisas interessantes. A primeira é que se elas têm química na cama, se elas são compatíveis sexualmente. É um dos motivos pelo qual as pessoas experimentam antes de casar. A outra, isso é muito comum, por sinal, eu ouço isso o tempo todo, que as pessoas primeiro têm que experimentar para saber antes de casar. A segunda coisa é que elas têm que se dar bem uma com o seu parceiro. E a segunda coisa é que as pessoas têm que achar a pessoa que é compatível, eu tenho que encontrar minha cara metade. Qual é o problema dessa história e por que isso aí não vai dar certo? O problema é que a sociedade moderna exige uma coisa do casamento que o casamento não pode dar. Ela exige demais. Existe muito mais do que a Bíblia diz que o casamento pode dar. Olha só, eu tenho que achar alguém que me diga que não tem nada de errado comigo, porque ela não quer me mudar. Ela tem que ser compatível comigo, ou seja, eu não posso querer mudar ela muito. Ela tem que ser linda, tem que ser bem de vida. E ainda por cima, se você for crente, ela tem que ser crente, ou seja... Vocês já imaginaram a Aninha virar para mim e dizer assim, Lisato, você não tem defeitos, você é perfeito? Só se ela fosse cega ou surda. Aliás, só se ela fosse muda já dava certo. Pois é, porque... Como acreditar que a pessoa com quem eu moro, que eu vivo todo dia, que me conhece de verdade, com quem eu não posso me esconder, que eu acordo de manhã todo descabelado, vocês entenderam a piada? Como alguém que olha para mim assim pode dizer para mim que eu sou perfeito? Essa é uma receita para o desastre. Mas essa receita para o desastre, ela existe porque é uma suposição geral na sociedade de hoje de que há alguém certo para você lá fora. Uma coisa muito sarachiva de que você vai encontrar a sua cara metade e que Deus já está guardando essa pessoa para você, o seu príncipe encantado. Acredite, princesa, no que vai acontecer na sua vida. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz para mim com toda certeza, você pode ter certeza, você pode descansar nisso. A pessoa com quem você vai casar, ela não é a pessoa certa para você. Ela não é compatível com você, porque essa pessoa é cheia de defeitos como você, e ela é pecadora como você,
porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Uma outra coisa muito importante é que quando você chega a casar com alguém, você acha que conhece essa pessoa, mas a verdade é que você só pensa que conhece, porque você só vai conhecer mesmo depois que você casa. Aliás, você só vai conhecer mesmo nas horas que os problemas aparecerem. Na hora que você passar por dificuldade financeira, na hora que tiver doença, na hora que seus filhos derem trabalho. Nessas horas é que você vai conhecer quem você é, que dirá o seu cônjuge. Tem uma outra coisa muito interessante sobre esse negócio. É que você encontra aquela pessoa, aquele cara é perfeito, ele tem todos os predicados, ele é o XYZ da minha vida. Você é o A, B e C. Por que isso nunca vai dar certo? Você conhece a pessoa? Que casamento é o seu XY, ou o XYZ dela com o seu A, B e C. E os dois vão juntar para ser uma coisa nova. Então, quando você casa com alguém, essa pessoa que você acha que ela vai casar com você. Você acha que é organizado e um dia você vai dizer, querido, onde está minha escova? E por algum motivo mágico ela vai parar dentro do forno. Isso já aconteceu comigo. Você vai, por algum motivo mágico, você vai achar que você é uma pessoa organizada, você vai procurar a sua camisa, você vai abrir o seu armário e todas as coisas que estão dentro do armário vão te atacar. Vai acontecer, tudo vai cair. Isso acontece. Casamento é isso. Eu não era o mesmo menino de 18 anos que eu sou hoje, aos 40, e graças a Deus a Aninha não é mais a mulher que era aos 41, depois que eu casei com ela. E graças a Deus, porque a parte do casamento é duas pessoas formarem uma só carne. Deixa eu fazer um parênteses para falar sobre o que a Bíblia diz para mim sobre isso. Isso não é do Tim Keller, mas é meu. O que a Bíblia diz para mim, a figura que ela usa é que Adão dormiu, Deus tirou a costela de Eva e fez a sua ajudadora. E aí... tirou a costela de Adão e fez a sua ajudadora. E nesse lugar ela preencheu carne. Obrigado. Quando eu falar bobagem, você me corrige, tá? Todo mundo, tá bom? Obrigado. Gente, o que isso significa e por que isso é interessante? Por que isso tem a ver com essa história? Eu queria que vocês prestassem atenção, porque tem aqueles papos de ele não fez da cabeça porque ela não é a cabeça do relacionamento, não fez da mão para ela não ser manipulada, não fez do pé para ela não ser pisada. Tudo bem, é bonitinho, mas eu acho que aqui é muito mais bonito e muito mais profundo que o autor da Bíblia está dizendo para você. O autor da Bíblia está dizendo para você que o lugar da mulher é aqui, debaixo da sua asa, sob a sua proteção. Qual é o papel da mulher, do homem? O papel do homem é proteger a sua esposa, estando disposto a dar a sua própria vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. É isso que a Bíblia me diz. Tem uma coisa que você precisa entender também sobre isso, que o que a Bíblia diz para mim? Que tirou a costela e colocou carne no lugar. Qual é o papel da costela? Proteger meus órgãos internos, proteger a minha interioridade. Quando há separação, você tira essa mulher do lugar onde ela está. E o que acontece? Eu estou desguarnecido. Quem protegia a minha interioridade saiu do lugar que devia estar. Você percebe isso muito claramente quando um rapaz, um homem, chega em casa chateado que aconteceu um problema no trabalho. A quem ele vai recorrer? A quem ele vai expor a sua interioridade? A sua esposa. Porque a sua esposa, ela guarda a sua interioridade. Ela protege o que você tem de dentro. Você não consegue se abrir para o seu colega de trabalho como você se abriria para a sua esposa. Porque o papel da esposa é servir de costela, de proteger o homem, de proteger a interioridade do homem. Bonito isso, não é? É nessas horas que eu paro para pensar e digo assim, cara, quem escreveu a Bíblia entendia das coisas, não é? Parece até que ele foi iluminado, pois é. Bom, deixa eu falar mais uma outra coisa sobre você que eu gostaria de compartilhar com você, é que quando a gente olha sobre ídolos, a gente vê que os ídolos são violentos. Toda vez
que o ídolo sofre oposição, a resposta é violenta. Deixa eu ver onde é que está isso nesse texto que a gente leu. Não somente ao perigo de nossa profissão perder a sua reputação, isso é o Demétrio falando, aquele que fazia as estátuas. Aí ele fala sobre o perigo das pessoas que não estavam mais comprando as estátuas e tal, e estavam deixando a deusa Ártemis. Não somente ao perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ou seja, o ídolo perdeu a sua majestade. Quando o ídolo perde a sua majestade, qual foi a reação das pessoas? Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. Versículos 27 e 29. Deixa eu tentar explicar para você o que acontece. Você está morrendo de fome, você chega no trailer, você pede um hambúrguer, pede um egg cheeseburger, sei lá, um treco desse. Você pede um treco desse e a pessoa você paga e aí você recebe. Quando você está recebendo, vem um sujeito bem maior que eu, tipo você, Rafael, vem assim e pega o meu hambúrguer. A reação é violenta, porque nessas horas, quando a pessoa está com fome, a pessoa não pensa, não é? Não é? A reação é violenta. O que isso tem a ver com o ídolo? Tudo a ver com o ídolo. Por quê? Porque o ídolo, você deu alguma coisa. Você quer alguma coisa de volta. Afinal de contas, a gente fez trabalho, a gente deu ebó, a gente plantou a semente. Deus tem que honrar. Eu exijo agora, nesse momento, que Deus me honre. A coisa tem que acontecer, porque afinal de contas, Deus é fiel. Eu tenho a marca da promessa. Eu fui puxaram meu cabelo, eu tenho a marca da promessa. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Por aí, vocês entenderam, é exatamente. E quem vai apagar? O selo que há em mim, a marca da promessa que ele me deu. Pois é. Essa música é muito fantástica. Tem vários erros teológicos nela. Ela é ótima para a gente analisar um dia. Casamento é a mesma coisa. Casamento é uma coisa muito parecida. Quando eu começo a perceber que esse casamento, que é um ídolo na minha vida, não me dá aquilo que eu quero, a reação é violenta. Eu deixo a minha esposa para trás, porque ela não me deu o que eu queria. Eu deixo meu marido para trás, porque ele não me deu o que eu queria. Eu deixo meus filhos para trás, porque eu vou em busca de um grande amor. Afinal de contas, ele é um ídolo. E como ele é um ídolo e ele não me deu o que eu queria, a reação é violenta. Eu queria que você parasse comigo e pensasse assim: mas eu não mereço viver um grande amor? Sabe aquela história de você encostar a mão em alguém assim, sentir um frenesizinho? Sabe aquele negócio que os americanos chamam de borboleta no estômago? Aquele negócio, sabe aquele friozinho na barriga que você está começando a se apaixonar por alguém e você parece que está levitando assim? Ai meu Deus, tem gente que vive caçando esse frenesi de estar apaixonado por alguém. Sabe o que eu estou falando? Pois é. Uma vez perguntaram para o Tim Keller: você ainda sente isso quando você segura na mão da sua esposa? Ele disse assim: não, graças a Deus que não. Se você perguntasse para mim: você ainda sente isso quando você segura a mão da sua esposa? Claro que não, eu não sinto mais isso. E ele diz assim: eu quero explicar para vocês por que eu não sinto mais isso. Porque se eu for muito sincero e tentar entender o motivo pelo qual eu sinto isso, ou porque a gente sente esse friozinho na barriga, ou porque a gente se sente tão bem de estar apaixonado, no fundo a gente vai ver que é o seguinte: cara, é fantástico, essa menina que eu acho linda, super gata, super gente boa, super maravilhosa, gosta de um cara que nem eu. É super legal que aquele cara lindo, popular, maravilhoso, gostoso, todas as meninas estão atrás, tá me dando bola. No fundo, quem eu quero beneficiar, quem eu quero gratificar, sou eu mesmo. Quem eu estou idolatrando? Eu mesmo, porque essa é a essência do ídolo. O ídolo ele serve para mim, eu procuro alguém para satisfazer a mim mesmo. Se perguntar para mim, o que você sente quando você pega na mão da sua esposa? Bom, vou te contar não, tá? Esse é um problema meu, não é um problema, é eu e ela. Com o tempo, você começa a amar alguém, não pelo friozinho que ela te dá na barriga, mas porque você a admira.
Você começa a amar alguém que esteve no seu lado nos problemas mais difíceis, nas maiores dificuldades, nas maiores dores. Você começa a amar alguém porque você admira. Você começa a amar alguém porque, apesar de você estar falido, ela ama você. Apesar de você estar triste, ela está do seu lado. Aí ele diz: você quer saber o que é realmente sexy nesse mundo? Sexy realmente é você estar do lado de alguém que você admira. Porque eu concordo com isso. Quando você está perto de alguém que você admira, isso é o que é realmente sexy nesse mundo. Aí vem o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. É só 3 pontos, tá? É uma mensagem calvinista hoje. Como eu derroto os ídolos? Se pensar bem, tem uma coisa super interessante sobre ídolo, porque há uma tensão sobre esse negócio. Porque, ao mesmo tempo, os ídolos são feitos por mãos humanas. Se são feitos por mãos humanas, são nada, tá certo? Então, se os ídolos não são nada, mas ao mesmo tempo eles são muito poderosos. Eles são a própria personificação das forças das trevas. E a gente vê isso na vida da gente. No caso de casamento é muito fácil ver isso. Filhos abandonados, mulheres desesperadas, rancor, ansiedade, depressão. São as verdadeiras forças das trevas que são incorporadas. Como nós vencemos os ídolos que nos levam a esse inferno pelo qual nós estamos passando? Qual é a metáfora que a Bíblia usa para a gente sobre a idolatria? A idolatria, se você for olhar Ezequiel 16, o livro de Jeremias, tadinho, foi traído, Oséias, é o adultério. O adultério é a forma como Deus quer mostrar para a gente que Ele se sente quando nós os temos falsos deuses diante dEle. De um lado, pela lei, o adultério, o pecado do adultério a punição do adultério é a morte. Mas por outro lado, como o caso de Jeremias, por exemplo, se por um lado você acha que a sua mulher deve morrer, por outro lado você também continua amando aquela mulher, aquela vagabunda. Eu continuo amando, eu quero que ela volte para mim. E é uma grande dicotomia. Por um lado eu quero que ela se exploda, por outro lado eu quero que ela volte, quero viver outra vez ao teu lado. Não consigo viver sem teu braço. Você conhece a música? Pois meu peito está acostumado. Não? Ninguém conhece? Meu Deus, sou mais velho do que eu achava. A galera da velha guarda, ninguém? Volta. Quero ver-te outra vez ao meu lado. Você conhece, né? Ah, ainda bem. Pois é. Então existe essa dicotomia. Engraçado que, como essa tensão entre, de um lado, a punição, a morte, de outro lado, o desejo de reconciliar-se, eles podem ser acomodados. Engraçado que tem um livro só sobre isso, de alguns acadêmicos judaicos, que o Tim Keller ele cita, e ele diz o seguinte: na verdade, os acadêmicos judaicos não conseguem resolver esse problema. E não conseguem resolver o problema, e eles acabam dizendo que é o seguinte: isso é uma limitação da metáfora. A metáfora de adultério, ela é limitada. Toda metáfora, toda história que é só uma metáfora, ela tem uma limitação. Você tem uma limitação, você não consegue conciliar. Por que eles não conseguem conciliar? Não, nada, não. Ah? Eles não conseguem conciliar porque eles não vão até o Novo Testamento. Porque em Jesus que essa metáfora é reconciliada. Afinal de contas, Jesus é um noivo que a sua igreja está procurando. Como é que Jesus derrota as forças das trevas? Entregando-se na cruz e levando sobre si a nossa punição. Tem uma ilustração muito bonita sobre isso. O cara que era casado com a mulher,
A mulher que era casada com um cara que não valia nada, um vadinho. Vocês leram ou já ouviram falar em Dona Flor e seus dois maridos? É uma coisa assim. Eu não vou contar também, não quero que vocês leiam, nem quero que vocês assistam o filme, mas prestar atenção, não quero. Mas a ideia é que tem esse cara que não vale nada, mas ela é feliz da vida com ele, e aí tem o outro marido, e o outro marido é o que a resgata ou a restaura. A ideia é que Jesus não só é um noivo melhor do que os deuses, mas ele também ele é tudo que aquela mulher queria para a vida dele. Quando Jesus se entrega e leva sobre si os pecados da humanidade, ele derrota as forças das trevas, porque ele paga o castigo que eu e você merecemos. Como é que isso acontece? Isso é objetivamente, mas como é que o ídolo é destruído subjetivamente? Talvez você não tenha entendido o que eu estou falando. Como é que você consegue ser feliz num casamento com um sujeito que não vale nada? Tá bom, um sujeito que não vale nada, eu não sei. Agora, como é que você consegue ser feliz no casamento com alguém que é cheio de falhas e defeitos? E que no fundo você sabe, ou você acha, que o problema do casamento e ele não dá certo, não é você, mas é aquele cara, né? Como é que você consegue viver num casamento em que tem uma pessoa que não vale nada perto de você? Deixa eu falar para você uma coisa que é importante você entender. Se você acha que aquele garoto que você acha lindo, maravilhoso, vai te salvar, é porque você não conhece esse garoto o suficiente. Que um dia ele vai pisar na bola com você. Você entende isso? Porque ele é finito, ele é limitado, ele é cheio de defeito. Se você coloca a sua esperança nele, ele não vai ser capaz de te salvar. Todo ídolo é limitado. Você coloca seu ídolo na carreira. A carreira é limitada. E se você coloca o seu salvador na carreira, ou você faz da sua carreira o seu salvador, ela só exige mais e mais e mais de você, ela te leva para o fundo do poço e você não consegue sair. Se você coloca seu filho como sendo seu salvador, você não consegue sair de lá. Deixa eu dar um exemplo que é essencial sobre isso, que é importante, mas esse é o último exemplo que eu vou dar para você entender que é uma belíssima ilustração. Tim Keller conta essa história sobre duas mães que tinham sido abandonadas pelo marido. Uma era crente de mais tempo, uma era de crente de pouco tempo, tá? E as duas tinham sido abandonadas, as duas tinham um filho pequeno, cada uma tinha um filho pequeno. E os filhos começaram a dar problema na escola, ir mal, começar a brigar, se desentender, aquelas coisas que acontecem. Tudo bem? E as duas foram conversar com ele estava no início da sua carreira ministerial. Uma virou-se para ele e diz: "O que eu faço?" A outra virou-se para ele e diz: "O que eu faço? Como eu consigo resolver esse problema com meu filho?" Aí ele disse: "Bom, eu acho que para início de conversa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar vocês a perdoarem os seus maridos. A primeira coisa que vocês têm que fazer é perdoar o marido de vocês." Eu achei que era o certo se fazer naquele momento e foi isso que eu fiz. O que é mais interessante sobre isso é o seguinte: uma delas, inclusive, era crente de muito tempo, era se convertida há bastante tempo, já via, e era casada com um cara que não era tão ruim assim, ele só abandonou a família, mas ele não era um cara mau de fato. Essa não conseguia perdoar o filho. A outra que o cara era um cafajeste, não valia nada, um vintém furado, que era realmente um mau marido. Essa conseguiu perdoar o marido. E era que tinha menos tempo de convertida. Eu falei: o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: é que uma delas idolatrava o seu filho. E porque ela idolatrava o seu filho, e só enquanto o filho dela gostasse dela,
ela conseguia encontrar realização pessoal, é que ela não conseguia perdoar o marido. Quando é que o Evangelho entra na sua vida e consegue te salvar? Quando você entende que primeiro Jesus morreu na cruz por você. Se ele não morreu na cruz por você, você sempre vai olhar para o seu marido sem a graça de Deus envolvendo a sua vida e o seu coração. Enquanto você não for capaz de entender que quando Jesus morreu na cruz, morreu para uma pessoa que não valia absolutamente nada, que não tinha direito nenhum a reivindicar coisa nenhuma, que quando ele morreu por você, agora você pode olhar para o outro e dizer: rapaz, esse cara não vale nada, mas eu também não. Sabe que essa pessoa precisa da graça de Deus, assim como eu preciso. Sem a graça de Deus, eu não sou ninguém. Na vida da gente, só a graça de Deus, em vários momentos do nosso casamento. Só a graça de Deus. Mas para que a graça de Deus esteja nesse casamento, primeiro, Jesus vai ter que lavar os seus pecados. E você vai ter que estar escondido atrás da cruz.